acontecendo, muita coisa boa. Ontem à noite eu fui lá para frente do Palácio, teve a cantata da Escola de Música, né? Cantata de Natal. Foi muito bacana, muito bonito. Infelizmente lá a árvore de Natal pegou fogo, um circuito elétrico, né? Fez toda essa questão, mas não estragou a festa da Escola de Música. Parabéns, parabéns para toda a equipe da Escola de Música pelo lindo trabalho. Quem idealizou a Escola de Música sabia o que estava fazendo. Precisa de mais apoio e mais ajuda, porque é um lugar excepcional. E a gente precisa depois falar mais sobre isso. Gente, de todo o Acre que nos acompanha, a zona rural e as cidades também. Nós vamos falar hoje aqui da CGU, da Controladoria Geral da União, e do trabalho que é desenvolvido pela CGU, tá bom? Olha aqui, eu converso com Osmar Nilo, ele é superintendente da CGU, já esteve outras vezes aqui, com o Itaã também, batendo papo, conversando e falando da atividade. A CGU, para quem não sabe, ela foi criada no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso em 2001 e tem uma função muito importante. Eu costumo dizer que a CGU, se fala, não é um órgão de governo do executivo, não, é do povo, está a serviço do povo, que ela trabalha para fiscalizar, para controlar, né, para apurar irregularidades na aplicação dos recursos públicos, do seu, do meu e do nosso dinheiro, inclusive das emendas parlamentares, que tanto se fala emenda para um lado, para outro, emenda PIX e tal. Então a CGU tem um trabalho importante, a gente vai conversar com o Nilo, que é o superintendente. Boa tarde, Nilo. Eu acho que eu fiz um bom introdutório, não fez? Fez sim, está de parabéns. A CGU é esse órgão que faz o controle interno do Poder Executivo Federal. E é uma satisfação estarmos aqui mais uma vez para expor um pouco das ações da CGU nesse ano de 2024. A gente está fechando o ano de 2024 com muitas ações positivas e queremos continuar colaborando com a comunidade. Como você disse, a CGU é um órgão realmente do povo. Não é do povo, né, Exatamente. Nilo? Eu vejo dessa maneira, assim, sabe? Exatamente. Porque está do lado, realmente, né? Sim, estamos tentando atender e fiscalizar todos os repasses federais para os entes federados, para as organizações do terceiro setor. Todo o recurso federal repassado para esses entes, tanto os federais como entidades do terceiro setor, são fiscalizados pela CGU de alguma maneira, e o nosso foco sempre é na execução da política pública. Se eu falar de forma mais clara para a população, eu vou dizer que a CGU é um órgão que tenta fazer com que as políticas públicas cheguem na ponta, com que você consiga ser atendido com as ações do governo federal, que as ações do governo federal sejam mais voltadas para as suas necessidades, para a necessidade da população no interior do estado, na capital. Sim, esse ano... Os lugares mais distantes desse estado, né? Exatamente. Esse ano é importante até falar dos lugares mais distantes, porque a CGU teve presente com um programa nacional que chama CGU Presente. Estivemos em 9 municípios do estado do Acre, nós temos 22 municípios, nós chegamos a visitar 9 municípios com nossa capacidade operacional, nossos poucos servidores. Fomos a Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Senador Guiomar. Foram muitos os municípios fiscalizados em 2024 pela CGU e fiscalizamos programas que são muito relevantes para a sociedade. Por exemplo, Nilo, conta aí para a gente, para o povo saber. Interessante. Fiscalizamos o programa Bolsa Família. Iniciamos o ano de 2024 com a publicação de um relatório do programa Bolsa Família, que foi uma fiscalização realizada no município de Senador Guiomar. O município de Senador Guiomar é um município que tem cerca de 21 mil habitantes e 7 mil deles são beneficiários do programa Bolsa Família. Por critérios de cruzamento de dados, né? Critérios de riscos, aproximadamente um terço da população é beneficiado pelo programa Bolsa Família. E desses 7 mil, Astério, 2.400, cerca de 2.400 são famílias unipessoais que são beneficiárias do programa Bolsa Família. O que é uma família unipessoal? É a família de uma única pessoa. O programa Bolsa Família, quando ele foi concebido inicialmente, era um programa que atendia a uma família numerosa e o critério era o número de filhos para definir o valor do programa. E hoje existe a possibilidade de ter um único beneficiário na família e fomos lá em Senador Guiomar verificar como estavam as condições de concessão desses benefícios, se as famílias estavam efetivamente sendo beneficiadas, se o Conselho de Assistência Social tinha condições de realizar a fiscalização desse programa e, principalmente, se a política pública estava sendo atendida, se a população estava sendo atendida por aquela política pública, se os cidadãos tinham condições de se cadastrar no programa e se a prefeitura estava conseguindo atender a capacidade de procura desse programa no município. Vocês detectam se houver irregularidades, né?
Não só, a gente também trabalha para a melhoria da política pública. Certo. Foram identificadas algumas oportunidades de melhoria lá em Senador Guiomar, principalmente na melhoria da Às atuação vezes do não é um Conselho. desvio, mas é uma má aplicação, é uma má gestão, pode-se dizer? Também, Não é uma malversação, é muito nesse aspecto. também. Mas esse exemplo que eu estou dando do fiscalização do Bolsa Família é um Sim. exemplo que nós identificamos lá, não irregularidades, mas sim oportunidades de melhoria, principalmente na Sim, atuação do Conselho de sim. Assistência Social, na fiscalização do benefício, na concessão dos benefícios, na fiscalização dos critérios de aceitabilidade. Esse foi uma das áreas que foi fiscalizadas lá em Senador Guiomar. Sim. Mas também temos outras ações, assim me deixar falar, eu vou, Fica à eu vontade, vou, eu não. vou continuar É bom, aqui. porque eu acho que aqui o nosso público, o nosso telespectador tem muito interesse, né, em saber o que é que a CGU está fazendo. E é importante a gente falar dessas ações da CGU para o público ter uma noção de qual é a missão da CGU. A missão da Exatamente. CGU, de forma geral, é elevar a credibilidade por meio da participação social. Queremos a sociedade do nosso lado nos ajudando a fiscalizar e quanto mais a sociedade nos ajudar a fiscalizar, mais efetivas serão as nossas ações. Então é importante que a população conheça de modo geral as ações da CGU e saiba que a CGU tem um sistema que chama Fala BR, que a comunidade pode participar diretamente enviando sugestões, enviando manifestações de ouvidoria, enviando até denúncias para que a CGU possa realizar, trabalhar. É via... Exatamente, é via o portal do governo federal, Sim. e a gente tem lá no GovBR o sistema Fala BR, que a população pode interagir diretamente, realizando denúncias, manifestações de auditoria, elogios e qualquer outras contribuições. Mas acrescento que a gente também fez um trabalho muito legal lá no início do ano, fiscalizando uma licitação para a construção do colégio de aplicação. E aí o nosso ente fiscalizado já era a Universidade Federal do Acre. Exatamente, e estão construindo o colégio, a gente passa lá e está vendo que está indo. Exatamente, né? A obra está em andamento, a CGU contribuiu com a realização dessa licitação, ainda na fase interna, ainda no planejamento da licitação, principalmente em relação à compatibilização de projetos e a mitigação, a diminuição dos riscos relacionados àquela obra. A nossa intenção é que a obra acontecesse de forma mais transparente, mais objetiva e atendendo à finalidade que ela se propunha. Então a CGU atuou na compatibilização dos projetos, inicialmente a UFAC suspendeu o pregão, nós fizemos a adequação de todos os projetos para diminuir os riscos da execução, junto com a UFAC colaborou muito com a CGU nesse processo, e após essa interação, houve a publicação do edital, a obra está em andamento e a gente espera que seja um sucesso a entrega para a sociedade de mais essa obra do governo federal. Recentemente não, esse ano nós tivemos aí, antes dessa estiagem dolorosa, prolongada, sofrida com fumaceiro que nos prejudicou muito, tivemos as alagações e os transbordamentos dos igarapés aqui na capital, mas no interior também. Né? Esteve como Assis Brasil, Brasileia, Taciolândia e outros municípios aí, e veio recursos extraordinários. Se eu estiver errado, você me corrija, né? Que é uma situação de emergência, Defesa Civil. Exatamente. A CGU também, ela atua sobre esses recursos? Atua sim, Astério. Inclusive fizemos uma fiscalização nesse ano de 2004 em relação ao repasse de recursos do governo federal para atendimento aos desastres naturais causados pelas cheias, pelas enchentes, em Rio Branco, capital do Acre, e também em Brasileia. Avaliamos esses dois municípios, tivemos uma surpresa muito grande do município de Brasileia, porque os recursos do governo federal foram muito bem geridos e o objeto foi muito bem atendido naquele município. Também fizemos a avaliação na capital, Rio Branco. Acreditamos que existem oportunidades de melhoria na atuação da Prefeitura Municipal. O relatório será publicado em breve, porque a CGU ela fez um trabalho nacional de avaliação dos recursos repassados para os entes federados. Do Rio Grande do Sul ao Acre. Exatamente. Assis Brasil. Né? Para atendimentos aos desastres naturais. E como estavam sendo realizados esses atendimentos. O governo federal ele manda recursos extraordinários, realmente, que não estavam previstos. O município que é atingido pelo desastre natural, ele comunica ao governo federal aquele desastre, o governo federal reconhece a situação de emergência, a partir daí ele envia recursos para o município para que sejam as famílias que foram atingidas pelo desastre sejam atendidas pelo governo federal com mantimentos, com as primeiras necessidades daquela família. O governo, a Prefeitura de Brasileia, como a Prefeitura de Rio Branco,
elas atenderam a população com cestas Foram básicas, muito com água eficientes, mineral. né? Foram eficientes, assim, na avaliação da CGU. Podemos dizer que sim, podemos dizer que os recursos federais... Porque não é fácil também, eles né? foram para atendimento à população. Não é fácil, é uma missão... Porque também ali, nesses momentos, cabe a dispensa de licitação, não é? Exatamente, todos os recursos eles são adquiridos por dispensa de licitação, é uma contratação emergencial para atender um fato emergencial. E o gestor ele tem um cuidado muito grande com esse recurso federal. Então, quando ele vai executar essas despesas, ele realiza um processo, mesmo que seja de dispensa de licitação, com muito cuidado. E esse cuidado, muitas vezes, prolonga a ação e demora para que aquele objeto seja entregue à sociedade. Então, se eu vou adquirir cestas básicas, eu pretendo que aquelas cestas básicas sejam entregues à população o mais rápido possível, porque ela está passando por uma situação de emergência. Né? É o momento. Eu vou comprar, por exemplo, água mineral num desastre natural, eu preciso que a água mineral chegue o mais rápido possível para o atendimento da população. Então, como existe um cuidado muito grande do gestor em relação à execução dessa despesa, seja pela realização de uma dispensa de licitação ou contratação direta, existe ali uma demora do gestor para a entrega dos produtos adquiridos. Nós entendemos muito essa dificuldade. Teve alguma prefeitura que não foi muito bem? Assim, não precisa citar nome, mas teve que não foi na aplicação desses recursos? É difícil a gente dizer, usar essa expressão, né? Não foi muito bem. Fica à vontade que eu sou leigo. A gente pode dizer que existe prefeituras que têm oportunidade de melhoria na execução desses recursos, principalmente na velocidade. Porque quando nós falamos em ações emergenciais, nós já imaginamos que a população precisa daqueles itens na hora. Na hora, momento. Tanto exatamente. É que o recurso chega na hora, né? Exatamente. Não teria efetividade eu entregar água mineral para a população atingida por um desastre natural 4 meses depois do desastre. Na verdade, se eu demorar, ou uma cesta básica, se eu demorar para executar esse recurso, ele perde a sua finalidade. Então, muitos itens, como por exemplo um kit de limpeza da sua residência, tem algum sentido o ente governamental entregar esse item para o cidadão 4 meses depois, que a gente já está passando por outro evento natural, que seria a seca, e que nós vivemos entre grandes desastres naturais. Os extremos, né? Exatamente, alguns relacionados à cheia e alguns relacionados à seca. Então, a efetividade, a eficiência do gestor no atendimento desse recurso, na execução dessas despesas, é muito importante para que a população seja atendida no momento que ela realmente necessita. Sim. Bom, a gente tem uma situação aí que hoje está no Congresso Nacional, que é a questão das emendas parlamentares, não é? E o ministro Flávio Dino e já todo o colegiado do STF decidiu pela fiscalização. Recentemente, entrevistando aqui membros da bancada federal, não interessa o nome, senadores, deputados federais, disse, bom, o problema não está com o deputado federal, está com quem deve fiscalizar. Então, a fiscalização, a emenda, a PIX, ela vai. Agora, jogou a responsabilidade muito para cima da CGU. Como é que você vê isso? Essa questão da transparência, porque a briga lá está grande, né? E é uma questão muito técnica também, a gente não está aqui para julgar comportamento de ninguém, né? Mas é um problema que envolve a CGU, né? Porque eles que estão cobrando, não, mas a CGU que fiscaliza. Isso. A STER envolve diretamente a CGU, porque a CGU ela tem a missão de fiscalizar todos os recursos federais repassados para os entes federais. Então, o ministro Flávio Dino determinou que a CGU adotasse algumas ações, inclusive em tempo recorde, para que nós conseguíssemos, fosse possível... Vamos fazer uma pausa para o intervalo e a gente volta tratando dessa situação? Perfeito, vamos falar de emenda PIX. Ok, a gente volta já depois do intervalo, conversando aqui com o superintendente da CGU, o Nilo. Voltamos já.